Saúde, força e luz. Estamos na Mata do Leão, sob o patrocínio do Colégio Quarupi. Vamos fazer um brinde a este ano, apesar das dificuldades. Viva o empresário brasileiro. Mário, esse ano promete ser um ano extremamente difícil. Por quê? Que você estava me falando nos bastidores. Para o governo é fácil. Caneta, aumenta impostos, faz esse populismo de dar subsídios para o povo e quem paga é o empresário. Como o empresário sobrevive? Exatamente. Na verdade, hoje, não é só o empresário que paga, não. Quem paga é a sociedade toda, né? Porque você, como empresário, você repassa os custos do seu produto quando consegue, e automaticamente você repassa para o público, né? Então não tem como você absorver. O imposto, você até dizer que o empresário paga imposto não é uma verdade verdadeira. Quem paga imposto é a população, porque a gente é obrigado a repassar o imposto. Então nós somos simplesmente o transferidor de imposto. Quem paga imposto é a sociedade. Sim. Porém, para o empresário, que tem que recolher e repassar, tem grandes dificuldades, porque você não consegue, hoje, efetuar a venda, a comercialização dos seus produtos. Automaticamente, o seu custo aumenta mais e você, às vezes, deixa de recolher um tributo em função disso. Aí você passa a ser o quê? Um sonegador. E você acaba respondendo, né, como crime. Então você é induzido a um crime. Então eu costumo dizer que o empresário hoje se tornou refém dessa tributação, né? Essa máquina burocrática. Exatamente, dessa tributação covarde, né, que nós enfrentamos hoje. Então você vê o governo do estado de São Paulo hoje, é muito simples, tem uma caneta na mão, repassa. Então você tem aí a agricultura, né, a indústria, hoje, tendo os seus tributos aumentados, seus impostos aumentados. O que vai acontecer com esses aumentos? Você vai acabar passando para a sociedade. Aí você aumenta os preços, aí você vem a inflação, aí você vem todos aqueles problemas que nós já estamos vivendo, né? Poucos ainda não estão percebendo, mas nós estamos vendo aí o aumento do gás, o aumento dos combustíveis, né? E assim, você fala, bom, mas o que tem a ver esses aumentos, né, com o imposto do governo? Tem tudo a ver. Veja a agricultura. Como que você vai vender um produto que você aumentou o imposto? Como que você repassa isso? Como que você absolve esse imposto? Não tem como. A gente já tem um custo muito reduzido. Então, a lucratividade da indústria não existe mais. Hoje, o empresário trabalha para sobreviver. Para dar emprego, né? Para sobreviver. Qualquer coisa que ele faça fora disso aí, ele vai ter problema, né? E aquilo que você comentou, o ano vai ser um ano difícil? É muito difícil. Primeiro, em função dessa situação que nós estamos vivendo, dessa pandemia, né? Que a gente não tem ainda uma certeza do fim disso, de quando vai ser, quando será, né? E a indústria automaticamente absorve também isso aí, porque se o seu funcionário tiver com um problema, você tem que manter afastado, manter em casa e tem que manter o seu salário, né? Então hoje, ninguém quer tirar o projeto da gaveta e para colocar na mesa num momento como este. Então, para a indústria, nesses primeiros semestres, eu ainda não acredito. Acho que esse primeiro semestre já está perdido. Então, eu estou com esperança no segundo semestre. Segundo semestre, eu acredito que a gente possa ter aí algum resultado. No nosso caso, aqui no caso de bebida, né, a gente até não sofreu tanto, mesmo porque a gente fala que a situação é a seguinte:
você tem duas maneiras para beber. Ou você bebe para comemorar ou bebe para esquecer, né? Hoje a gente está bebendo para esquecer, né? Que é o que acontece com a maior parte dos brasileiros, né? Mas é isso como você colocou. O empresário realmente vai passar por um momento muito difícil durante o ano. E espero que eu esteja enganado, né? Que essa coisa passe logo aí, que o pessoal volte a prosperar. Mas a gente está trabalhando com bastante cautela. Mário, você está corretíssimo, eu aprendo com você e a frase do Winston Churchill, depois do final da Segunda Guerra Mundial, que ele não mentiu para a população, eu acho isso importante. Nós precisamos de políticos que não mintam. Ele falou, o que eu tenho a oferecer a vocês é sangue, suor e lágrimas. Então, esse ano não é culpa do capitão Bolsonaro, nem de político nenhum. Não quero falar mal de político, nem você. Nós torcemos pelo Brasil, o Brasil acima de tudo, né? Não é questão de político, né? De presidente ou de falar do governador. A nossa preocupação é dar emprego, é ter uma família consumindo, né? E que a população brasileira aprenda a mexer com o dinheiro, a guardar o dinheiro. Mesmo que a pessoa ganhe só R$ 1.000, não estou falando nada de Manaus, aquela desgraça, infelizmente, de Manaus, que é culpa de 520 anos de má administração. Não é desse nem daquele. Mas que a população precisa aprender também. Se o empresário faz a parte dele, e faz, dando emprego, sufocando, para não mandar embora. As pessoas acham que, não, manda embora. Não manda embora. Você manda embora um bom funcionário? É complicado. Hoje não é que você manda embora, você é obrigado a fazer a redução do seu quadro de funcionário, porque é o seguinte, primeiro eu tenho que entender se eu quero salvar os anéis ou os dedos, né? Então, geralmente, hoje a indústria que vive numa situação difícil, eu tenho um funcionário que eu jamais gostaria de que ele saísse da minha empresa. Mas chegou um momento que você não tem como segurar. Se eu segurar ele, eu acabo também distribuindo, exatamente, envolvendo os outros. Então tem hora que você tem que tomar a decisão, é a decisão mais difícil, não é do empresário não, de um ser humano. É quando você vai ter que dispensar alguém, né, para falar, ó, eu vou desempregar alguém. Porque quando você chega em casa, você pensa, uma pessoa que tem família, tem os seus filhos, né, tem a sua vida, né, e você sabe que você é parte dele, você é responsável por essa vida dele. E quando o camarada perde um emprego, né, ele praticamente ele tirou todas as condições deles da receita. A única fonte de receita dele é do emprego. O crédito que ele tem é ali. Quando ele sai, automaticamente ele já perde um crédito, porque ninguém quer vender para quem está desempregado. Os amigos vão embora. Exatamente. Então isso tudo, nós como empresário, nós carregamos isso. Dói muito quando você tem que dispensar alguém, né? A gente faz festa quando a gente faz a contratação. Mas, um período muito difícil é quando você faz uma dispensa. Quando você é obrigado a dispensar um funcionário. Não importa se ele seja antigo, se ele seja novo, né, se ele seja o faxineiro, ou se ele seja um diretor. É muito difícil, qualquer um deles. A dispensa é um negócio que mexe muito com a gente. Então, eu acredito que, vamos falar, hoje, a maior parte das empresas estão vivendo esse momento difícil, de você ter que reduzir quadro de funcionário, né, em função até para você enquadrar mais ou menos a sua receita dentro das suas despesas, né, porque não dá, você não tem como pagar mais daquilo que você ganha, daquilo que você recebe, né. Hoje nós fizemos, inclusive, o fechamento do ano, para ver como era o ano. Nós trabalhamos no prejuízo esse ano. E dificilmente você vai convencer as pessoas, porque você olha aqui e você fala, você está num momento, né, vibrante. Não, nós tivemos prejuízo, nós absolvemos, mas nós mantivemos o nosso quadro de funcionário, acreditando num futuro melhor, né, que a gente vai, durante esse ano, resolver esse problema também desse prejuízo, tirano, né,
Porque eu acredito muito nisso. Eu acho que o país nosso é um país maravilhoso, é um país perfeito, né? Nós não devemos nada para ninguém lá fora. O brasileiro é uma pessoa bem hospitaleira, né? As pessoas que compreendem. Nós temos esse problema que você falou da política. O problema nosso não são só os políticos, é a política nossa. A política que está errada, né? A política hoje que essa política partidária, né, que o camarada tem, hoje mesmo eu comentei, falei, eu já não falo mais em política partidária. Eu quero falar de política, mas eu quero falar de pessoas. Porque quem faz a política são as pessoas, não são os partidos. Então não adianta você ficar aí gastando uma fortuna para discutir política partidária. Cada um quer de uma maneira, né? Está tão fácil conduzir a política no Brasil e ninguém está percebendo isso. O problema no Brasil é a maneira que se faz a política. Hoje, em cima da desgraça que nós vivemos, o pessoal quer fazer política. Isso é política partidária, que eu acho terrível, né? Isso é humilhante. Você olha, quando eu ligo a TV, eu fico olhando o pessoal querendo tirar vantagem em cima daquilo que está sendo acontecendo hoje, eu acho um absurdo, né? Eu não sei se esse pessoal, se a maneira correta deles pensarem, será que não para pensar, ou será que não pararia de subestimar a gente? Achar que você vai achar que isso é bom para ele, né? Ele não precisa explicar nada, porque o que está acontecendo, todo mundo está sentindo. Eu não preciso falar a situação que nós estamos vivendo. O povo hoje está vivendo com medo, com receio, né? E o pior é que você vê na própria mídia, às vezes, parece pregando o medo, né? Pregando esse descontrole emocional do brasileiro. Porque hoje você vê quantas pessoas não saem de casa achando que isso... E quantas pessoas ficaram doentes em casa. Então vocês vê, o problema existe, mas a gente tem que enfrentar de uma maneira diferente. Não importa se você está aqui ou está em casa. Se tiver que pegar, você pega, ou você pega aqui ou você pega em casa. É muito mais fácil você pegar na sua casa do que pegar aqui, num lugar aberto. Então, essas pessoas que não saem hoje estão depressivas, né? Estão aí, vivem com receio, né? Não cumprimenta, afastado da família, né? Eu sei que a gente precisa ter todos os cuidados, mas eu estou achando que existe um exagero em cima de tudo isso aí, né? Com certeza, Mário. Amanhã nós continuaremos. Obrigado por enquanto.